Existe uma planta que cresce nas calçadas brasileiras e consegue fechar uma ferida aberta como se fosse costura viva, não em laboratório, no chão. Ela está no Brasil há mais de 400 anos, usada em senzalas, roças e aldeias. Em 2019, pesquisadores da USP identificaram nela compostos com ação anti-inflamatória, comparável a medicamentos industriais. E mesmo assim, jardineiros arrancam como se fosse lixo, porque nós não paramos de cultivar a tanchagem porque ela falhou. Paramos porque ela funcionou demais. Uma planta que brota sozinha, que cicatriza sem receita, que cresce em qualquer canto do Brasil sem pedir licença. Esta é a história da tanchagem, a curandeira que virou mato. Bem-vindo ao Códice Natura Brasil. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. No ano de 1578, na região da Capitania de São Vicente, cronistas portugueses registraram uma planta usada pelos povos tupi nas bordas das trilhas. Eles chamavam de a folha que fecha. Quando um caçador se cortava no mato da Mata Atlântica, não voltava sangrando. Ele voltava com a ferida coberta por uma folha esmagada. A tradição dizia que Nhanderu, ao criar os caminhos da floresta, deixou uma planta baixa para proteger os pés dos homens. A tanchagem era isso, um curativo vivo. Indígenas usavam de 3 formas: folhas frescas sobre cortes e queimaduras, chá amargo para tosse e inflamações internas, cataplasma em picadas e feridas infeccionadas. Durante o período colonial, ela atravessou o horror das senzalas. Escravos em engenhos de açúcar de Pernambuco faziam infusão com tanchagem para tratar infecções, porque não havia médico. Havia folha. Em quilombos do Vale do Ribeira, registros orais contam que mulheres guardavam tanchagem seca como ouro. Era remédio quando nada mais existia. Escavações em áreas de ocupação indígena no litoral paulista encontraram sementes de plantago datadas de mais de 1.500 anos, indicando o uso contínuo e intencional. Do norte ao sul, do Cerrado ao Pampa, ela se espalhou junto com o povo. Não era invasora, era companheira. Um trecho atribuído a um diário jesuíta do século XVII dizia: os nativos aplicam uma erva humilde que faz cessar o sangue como se fosse bênção. Humilde, mas impossível de esquecer. No século XVIII, toda a roça brasileira conhecia a tanchagem. Em Minas Gerais era planta de beira de estrada. No Nordeste era remédio de seca. No Sul era chá de inverno. 3 exemplos concretos. Fazendeiros usavam folhas esmagadas para tratar feridas de animais. Parteiras aplicavam em cortes pós-parto. Sertanejos faziam gargarejo para inflamações na garganta. Ela era a medicina do povo. Mas rachaduras apareceram. Problema número 1. Não vinha em frasco. Problema número 2. Crescia demais, sem permissão. Problema número 3. Era simples demais para uma sociedade que começava a idolatrar o industrial. Por volta dos anos 1950, com a urbanização acelerada e a industrialização brasileira, pomadas farmacêuticas importadas venceram. Era mais moderno comprar. Era mais limpo consumir. Era mais civilizado esquecer. A tanchagem virou mato de quintal, comida e remédio de pobre, de roceiro, de gente atrasada. E o Brasil arrancou. Então a grande seca e as crises sanitárias do interior chegaram. No sertão, feridas infeccionavam sem antibiótico. Na roça, cortes viravam gangrena. Na ausência do Estado, o povo fazia o que sempre fez: buscava folha. Por quase 200 anos, brasileiros sobreviveram com tanchagem como farmácia natural. Mas quando o Brasil se modernizou, veio o preconceito. Uma geração inteira passou a rejeitar tudo que lembrava pobreza. A planta que salvou virou símbolo de atraso. Ela desapareceu de feiras do Nordeste, livros de receita popular, quintais urbanos de São Paulo e Rio, arrancada com veneno, arrancada com vergonha. Mas arrancar não muda o que ela é. Mas arrancar não pôde mudar o que a tanchagem era. Por 100 gramas ela contém
60 calorias, 3 gramas de proteína cálcio, 180 miligramas, vitamina C, 20 miligramas, fibras mucilaginosas em alta concentração. Comparada a alfaces comuns, ela tem muito mais compostos anti-inflamatórios. O verdadeiro poder está nos iridoides e flavonoides. Eles agem como reparadores celulares. Quando aplicados sobre feridas, reduzem inflamação, aceleram regeneração, diminuem risco de infecção. Um estudo da Unicamp, ainda nos anos 2000, observou atividade cicatrizante em extratos de plantago. Em 2019, pesquisadores da USP analisaram seus compostos antimicrobianos, destacando o potencial contra bactérias comuns em infecções cutâneas. E a Embrapa já documentou sua resistência impressionante em solos degradados, especialmente em áreas do Cerrado compactado. Enquanto monoculturas brasileiras exigem fertilizante químico e herbicida, a tanchagem nasce sozinha. Resiste a meses de seca. Cresce em solo pobre. Reaparece mesmo depois de arrancada. Foi projetada para sobreviver no Brasil. Então, por que não vemos tanchagem em todo lugar? O agronegócio brasileiro exige colheita mecânica uniforme, transporte em caminhão por milhares de quilômetros, aparência perfeita, durabilidade de semanas, padronização para exportação. A tanchagem recusa tudo isso. Ela cresce em qualquer canto. Cada folha é diferente. Ela não se encaixa na gôndola. E pior, você não mata a tanchagem sem veneno pesado. No Brasil chamam de invasora quando escapa. Invasora. A palavra que usamos para coisas que crescem sem precisar da Monsanto. Agronegócio brasileiro não tem paciência. Então ela fica no nicho. Ainda vive em quintais do interior de Minas Hortas, comunitárias do Nordeste, beiras de estrada no Sul. O segredo nunca morreu. Só foi escondido. A tanchagem ensina o que agronegócio quer enterrar. Abundância não precisa de adubo químico. Plantas esquecidas voltam sozinhas. Autonomia alimentar sempre existiu no Brasil, mas culturas que resistem sem agrotóxico são perigosas para o lucro. Plantas nativas que permitem autonomia são apagadas. Não porque falham, porque prosperam sem a Bayer. Tanchagem nasceu no caos da Mata Atlântica. Essa estabilidade acabou. Mudança climática está chegando. Secas no Nordeste, enchentes no Sul, calor que destrói plantações. As monoculturas que alimentam o Brasil foram criadas para um clima que já morreu. Quando o agronegócio colapsar, a tanchagem estará esperando. Nós não perdemos a tanchagem, só esquecemos. Mas esquecer não é para sempre. O conhecimento ainda vive nos quintais de quem resiste. Fartura sempre esteve aqui, crescendo na nossa terra. De graça. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve.